Nesta última entrevista de 2022, trouxe um convidado especial, alguém que me acompanhou nesse e em tantos outros projetos, parceiro de muitos trabalhos e, acima de tudo, com profundo conhecimento do universo empreendedor. Eu converso com Maurício Salvador, analista do Sebrae São Carlos, formado em administração de empresas com 2 pós-graduações, em gestão de pequenos negócios e digital brand. Sócio de uma empresa de pesquisa de mercado, além de desenvolvedor de um treinamento exclusivo sobre gestão do tempo. Seja bem-vindo, Maurício! E hoje, para quem nos acompanha, eu quero dizer que o propósito dessa entrevista é uma troca de ideias, de colocar em pauta muitos conceitos sobre tendências de 2023, o digital, o empreendedorismo, como melhorar a nossa empregabilidade, produtividade. Então, dentro desse nosso papo de hoje, eu gostaria primeiro que você se apresentasse e contasse pra gente o que te motivou a ensinar as pessoas a empreender. Bom, Patrícia, eu trabalho com empreendedorismo há mais de 30 anos, desde a minha primeira graduação em administração de empresas. Então, eu sempre tive vontade de ter o meu negócio, eu sempre tive vontade de estudar todas as dimensões e todos os assuntos que englobam a gestão empresarial. E aí, obviamente, eu fui caindo também para questões de comportamento. Então, eu posso dizer que eu não consigo me lembrar de quando eu comecei a pensar ou estudar sobre empreendedorismo, mas é praticamente o único assunto onde eu gosto de me aprofundar e de estudar. E o empreendedorismo ele tem uma característica, foi talvez o que mais tenha me motivado. O empreendedorismo tem uma característica que ele é uma maneira palpável, real e sustentável de você desenvolver uma sociedade. Você diminui aquela obrigatoriedade ou aquela dependência de gerar empregos quando você começa a trabalhar a geração de renda. Então, hoje, o Sebrae, consequentemente, meus atendimentos, muito vinculados ao desenvolvimento do empreendedorismo como inclusão produtiva. Você ensinar as pessoas a desenvolver uma prática, a desenvolver uma técnica, a saber produzir algo e trabalhar isso de maneira independente, ou seja, empreendendo, montando o seu negócio, gerindo o seu negócio e assim gerar uma renda de uma maneira estruturada, né? Além Seja disso, perene, né? Perene, ele não fica mais tanto na dependência, né? E o Sebrae trabalha muito nessa questão de você preparar esse empreendedor em todos os estágios. Então, antes de montar a empresa, depois de montar uma empresa. Além disso, o empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente está falando de melhoria de qualidade de vida. Quando eu atendo uma empresa e a gente efetivamente consegue, através da nossa vivência, da nossa experiência, fazer com que ele melhore a administração do seu empreendimento, a gente está melhorando a qualidade de vida dele. A gente está dizendo que ele vai conseguir morar melhor, vai conseguir viver melhor, vai conseguir colocar os filhos numa escola melhor, ou seja, melhoria da qualidade de vida de uma maneira independente e perene. Tanto é que existe um conceito, Maurício, que fala que o maior desafio não é empreender, é permanecer empreendedor, né? Isso faz sentido? Faz total sentido, porque empreender não é fácil. Na verdade, o empreendedor ele vai tomar pancada o tempo todo, né? Ele vai tomar pancada da concorrência, ele vai tomar pancada do cliente, ele vai tomar pancada do governo, de carga tributária, dos controles. E uma empresa pequena ela tem algumas dificuldades de gestão que eu posso dizer até que são mais difíceis do que uma grande empresa. Muitas vezes uma grande empresa você tem um diretor para cada área. Uma empresa, vamos dizer, um microempreendedor individual, ele trabalha sozinho. Então, ele compra, ele vende, ele atende, ele arruma, ele organiza, ele paga, ele recebe, ele faz tudo. E não adianta, por mais que a gente atue, e o governo também está fazendo uma atuação forte nesse sentido, de desonerar e simplificar todo esse processo. Mesmo assim, ainda existe uma série de fatores que ele precisa tomar conta. Então, essas pancadas que ele vai tomar, é muito importante que o empreendedor ele não desista, né? Ele tem essa característica de resiliência, né? Ou seja, de voltar a manter aquele mesmo ânimo que ele tinha, né? Manter isso, e a persistência. A Coca-Cola vendeu 25 garrafas no primeiro ano de fundação, e a gente pode citar aqui N exemplos de empresas que não deu certo no começo, não funcionou na primeira forma.
né? Mas graças à persistência, a avaliar onde é que ele errou, onde é que ele não errou, e continuar, esse talvez seja, dentro do universo dos comportamentos empreendedores, né? A gente chama de CCE, né? Característica do comportamento empreendedor. Dentro desse universo, o mais importante seja essa persistência, essa resiliência, né? E aproveitando, inclusive, essa deixa sua, aquela pergunta que eu acho que todo empreendedor se faz, né? Como que ele consegue validar um modelo de negócio? Ou seja, né, como que ele sabe se aquela ideia dele vai dar certo ou não? Olha, Patrícia, nesses 10 anos de Sebrae, uma pergunta que a gente ouve muito, né? Mas essa minha ideia vai dar certo? Isso. E eu posso dizer uma coisa, você sabe que eu nunca encontrei uma empresa que não pudesse funcionar. Tanto uma empresa que já está rodando, a gente já encontrou empreendedores que me procurou e falou assim, olha, o que eu faço para fechar a minha empresa? Porque eu acho que essa ideia não dá certo. E aí, na medida que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo sim que tem caminhos para desenvolver. Então eu posso dizer para você que está nos vendo aí, que a sua ideia tem chance de dar certo, tem chance. Mas é o seguinte, a ideia por si só, nenhuma se sustenta. Aliás, ideia hoje está virando um commodity, né? Você anda na rua e você vai ter 10 ideias, 20 ideias. O grande talento do empreendedor é fazer essa ideia funcionar. Então hoje, o melhor produto, o melhor serviço que você entrega não garante a melhor empresa. Tudo vai depender de como você trabalha outros valores que fazem parte de uma empresa. Eu posso citar alguns, por exemplo, como é que você avalia o seu público-alvo, como é que você faz a gestão dos seus recursos, como é que você controla as suas atividades, como é que você gerencia as entradas de recurso, quais são os meios que você criou para que os recursos entrem na sua empresa, como você controla os seus gastos. Tem um colega consultor no Sebrae que ele diz que custo e despesa é que nem unha. Você tem que cortar o tempo todo tem que estar cortando. Então, se você cuidar bem de tudo isso, e até aquilo, eu acho que a gente vai falar depois um pouco mais sobre isso, até aquilo que você vai agregar no produto ou no serviço que você está entregando. Para ser o seu diferencial. Né? E aí, Patrícia, acontecem milagres. Eu já vi empreendedores que abrem uma padaria numa rua onde já tem 10 padarias, mas ele consegue ser a líder de vendas ali. E eu já vi empresários do outro lado, né? Você abre uma empresa, você abre um posto de gasolina, foi um caso que a gente viu recentemente, ele abriu um posto de gasolina num bairro onde não tinha posto de gasolina, ele era o único. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. Então, precisa cuidar de tudo o que envolve, né? E diante mesmo desse cenário, né, de tanta concorrência, escassez de recursos, briga de preço, como que a gente pode melhorar a nossa produtividade? Porque o empreendedor tem que cuidar de tudo isso que você está falando e ainda assim ser produtivo. Exato, Né? exato. Como melhorar isso? Vamos falar do primeiro, que é o grande inimigo da nossa produtividade, né, que são as interrupções. Pode notar, se você fizer uma análise no seu cotidiano, você vai pensar assim, puxa, chega uma mensagem, a minha tendência é querer ver. Toca o telefone, eu quero atender. Chega um e-mail, eu quero ler. Então, essas interrupções acabam quebrando aquele estado, né? Isso já é uma pesquisa, inclusive, feita nos Estados Unidos, que quando a gente se dedica com profundidade a um trabalho, a gente entra num estado de máxima produtividade, né? Chamado de estado de fluxo, ou flow, né? Como veio lá da América do Norte, né? O estado de flow. O que é o estado de flow? É quando você consegue alinhar um nível de concentração naquele trabalho e onde você tem a máxima de produtividade. Então, você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que precisa e aquilo que você tem habilidade. É como se fosse, não é a palavra mais adequada, tá? Mas é como se fosse um transe. Você tem uma altíssima produtividade naquele trabalho porque você está atuando nele já há algum tempo. Tá? A pesquisa diz que é entre 23 e 26 minutos. Fazendo um trabalho, você entra em flow. Isso não é só para gestão empresarial, isso vale para tudo, tá? Se você estiver fazendo faxina na sua casa... Uma receita de bolo... Está cozinhando, está montando uma planilha, está montando uma apresentação, está redigindo um texto, está estudando, né? De 23 a 26 minutos, você atinge o ponto de máxima produtividade. Quando você é interrompido, isso tem dois grandes problemas. O primeiro deles é um micro-estresse. A NASA tem um termo para isso,
Mas você entra num estágio, isso gera um desgaste que eles chamam de perda residual. Então, isso, ao longo do dia, essas interrupções vão te gerando, vai deixando de ser um microestresse e até o final do dia pode virar um estresse mesmo. Esse é o primeiro problema das interrupções. O segundo problema é que na hora que você volta a desenvolver aquela tarefa, você vai demorar mais um tempo, você vai ter que percorrer mais um tempo para chegar de novo naquele ponto de produtividade. Então, o desgaste é maior do que o que parece. Entendi. E nós vamos voltar a falar sobre isso, nós queremos explorar muito a questão da gestão do tempo. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta, eu converso com Maurício Salvador, técnico do Sebrae. E já que estamos falando em produtividade, outra coisa que eu gostaria que você abordasse é a questão da gestão do tempo. Não parece um paradoxo? Nós estamos com tantas inovações tecnológicas, tanto para produzir quanto para a forma da gente se comunicar, e a gente está sem tempo. Nosso tempo diminui cada vez mais. Né? Como a gente equalizar tudo isso, equilibrar tudo isso na nossa vida? Olha, Patrícia, isso é algo mágico. Mágico. E 20 anos atrás, eu me dei conta de que eu chegava de manhã para trabalhar, na época eu era bancário, e se apaga um incêndio aqui, né? Resolve um abacaxi ali, segura uma batata quente lá e aí vai embora para casa. Não deu tempo de planejar, não deu tempo de se organizar, e aí a gaveta fica bagunçada. Naquela época não tinha tanto informática, né? Então, a gaveta bagunçada, a mesa bagunçada. E eu falei assim, não, mas isso não é para ser assim, né? Por que eu estou sempre na correria? Aconteceu até de um dia um amigo foi lá me visitar no trabalho e eu não consegui parar para tomar um café com ele. Aí eu comecei a pesquisar sobre gestão do tempo, fui fazer um treinamento, um pequeno treinamento de coaching. Foi quando me foi apresentado me foram apresentadas as primeiras ferramentas de gestão do tempo. E confesso que eu me apaixonei por esse assunto. Aí eu descobri 2 pontos, acho que são os principais vetores da gestão do tempo. A primeira é comportamental, né? É você controlar a sua ansiedade e controlar as interrupções que acontecem no decorrer do dia, porque isso realmente, conforme a gente falou no primeiro bloco, né? A segunda questão é que se você organizar o seu cotidiano, as atividades que você tem no decorrer do seu dia, você consegue fazer com que sobre tempo no final. Um comparativo muito claro é como se fosse uma prateleira. Se você for lá no teu armário, na sua prateleira lá e organizar as suas coisas, você vai ver que sobra espaço, né? Tem coisa que você vai jogar fora, não precisa mais, joga fora. E o restante você organiza e vai sobrar espaço. Com esse espaço, você usa sim para fazer planejamento, você usa para o seu lazer, você usa para a sua capacitação. E aí você entra num ciclo virtuoso, onde você consegue cada vez mais produzir com qualidade e ter tempo disponível para trabalhar o seu aprimoramento. Bacana isso, né, Maurício? Tem inclusive uma das técnicas que eu sei que você aborda na sua palestra de gestão do tempo, que é a técnica Pomodoro. Ela é um outro recurso que auxilia nesse processo também de você poder gerir melhor o tempo, não é isso? Isso, eu sou muito fã da técnica Pomodoro e quando eu estou dando meus treinamentos, eu vejo que muitas pessoas conhecem a técnica Pomodoro. É até legal você explicar primeiro, né, como que é, que é essa técnica. Exato. As pessoas conhecem, mas acabam não usando. Eu comecei a usar e comecei a gostar. Então, o que é a técnica Pomodoro? É um livro lançado no final dos anos 80, acho que em 88, foi um italiano chamado Francesco Cirillo. Ele desenvolveu, testou e escreveu esse livro, a técnica Pomodoro. É extremamente simples. O que é a técnica Pomodoro? Só falando por cima. Significa você criar blocos de trabalho. Você alterna blocos de trabalho com blocos de descanso. O número padrão é um bloco de trabalho durar 25 minutos, um bloco de descanso durar 5 minutos, e depois de alguns desses ciclos, você reserva um outro bloco, um pouco mais longo, de 30 minutos, para um descanso mais profundo. Isso respeita muito aquilo que a gente falou do flow, porque quando você trabalha 25 minutos e descansa 5, quando você volta, se você soube realmente usar esses 5 minutos para descanso, e não para fazer outra coisa, na hora que você volta a trabalhar,
A expectativa é que em 2 minutos você consiga atingir aquele nível de flow que você tinha antes, até com uma certa qualidade, porque você deu uma descansada. Então você pode usar 4 ou 5 blocos de trabalho, alternando os 5 minutos de descanso e o último de 30 minutos. Falando, ninguém acredita. Mas se você fizer isso, você pode quase que em 4 horas reais, você produzir o equivalente a 7 horas de trabalho. Então, ou seja, durante um dia normal de trabalho, né, são 8 horas de carga horária. Vamos imaginar que você fica efetivamente trabalhando 7. Se você usar o Pomodoro, o que você faria o dia inteiro, você faz só numa manhã. Precisa de equipamento para isso? Um cronômetro, um relógio, se você tiver. É fundamental que você faça um planejamento. O que você vai fazer no primeiro bloco, o que você vai fazer no segundo bloco, o que você vai fazer no terceiro. Tá? Reservar um bloco ou mais blocos para você olhar as suas mensagens, o teu WhatsApp, o teu e-mail. Mas trabalhar tudo isso dentro do bloco, respeitar os 5 minutos de descanso, porque isso não deixa com que você se estresse. E aí, você que está assistindo, usa e depois me fala o resultado. Porque quando a gente começa a usar, a gente começa a ver e aí a gente vira fã dessa técnica. Tá? Inclusive, existe um livro chamado Técnica Pomodoro, desse Francesco Cirillo, onde ele ensina outras formas de você fazer esse ajuste de acordo com o teu cotidiano, né? Tem gente que é dona de casa, que é empresário, que é empreendedor, que é médico, engenheiro, né? Então, existem maneiras de você adaptar isso. Anotar as interrupções que você não se permitiu, né? Mas anotar essas interrupções e futuramente você vai aprimorando isso, gerenciando isso e melhorando cada vez mais aí a tua produtividade. Muito bacana, principalmente nos dias de hoje, né? Que o fator ansiedade, ele pode ser um grande vilão nesse processo de você tentar fazer essa gestão do tempo, né? Patrícia, existe a pressa que ela é arbitrária. Então, muitas vezes, você vai ser interrompido por algo que não é urgente. Ou muitas vezes é urgente para quem está te interrompendo, mas não é para você. Então, às vezes, a outra pessoa não se planejou, precisa de você com urgência e ela interrompe o seu trabalho. Então, se você aprender é claro que você vai usar isso com parcimônia, vai usar isso com prudência, mas aprender a estar indisponível muitas vezes. Isso é uma boa dica. Então, saber, às vezes deixar o seu celular no modo avião por alguns minutos, quando você precisa se concentrar em alguma coisa, não é crime, tá? Não está errado. Outra coisa também, muitas vezes no trabalho, isso a gente usa muito lá no Sebrae, né? Eu tenho que fazer algo que precisa de um pouco mais de concentração, você sai ali da área onde está todo mundo trabalhando, vai para uma área restrita, avise as pessoas que você está dentro de um Pomodoro, tá? Avise. Lá no Sebrae, a gente tem, é como se fosse uma simbologia. Se a pessoa tiver com fone de ouvido, eu sei que ela está dentro de um Pomodoro. Precisa de concentração ali que não quer ser interrompida, né? E se você combina isso com a sua equipe, eles vão saber que não é para te interromper, mas que dali a alguns minutos você vai estar disponível para eles. Você só está dentro de um bloco onde você precisa dessa concentração e ter esse pico de produtividade. Bem bacana isso. Maurício, agora uma coisa que eu quero saber de você, que é algo que eu também sempre ouço nos meus atendimentos. As pessoas, quando elas querem agregar valor à marca, ou seja, dar um diferencial para a tua marca, como que elas conseguem fazer isso? Como que a gente consegue saber onde que está o nosso diferencial? Bom, interessantíssima essa pergunta sua, porque eu quero até dar um toque para o empreendedor, que quando que o cliente ele vai comprar algo, quando ele entende que esse algo tem mais valor do que preço. É como se fosse uma balança na cabeça dele, né? Que valor isso tem para mim e quanto isso custa. Se tiver mais valor do que preço, a tendência é ele comprar, porque ele está achando que está fazendo um bom negócio. Mas se ele achar que tem mais preço do que valor, está pagando caro demais. Possivelmente ele não vai querer comprar. Como é que eu equilibro isso, né? Baixando o preço ou melhorando o valor do meu produto. Baixar preço é uma faca de 2 gumes, né? Você pode ganhar mercado, mas você vai perder lucro, você vai perder lucratividade. E se não tiver um controle muito rígido dos seus custos, você pode estar pagando para trabalhar. Exatamente. Eu já atendi clientes que quanto mais trabalha, mais se endivida, porque errou na hora de calcular esses custos. Então, a maneira mais inteligente de você melhorar a performance de vendas do teu empreendimento, essa pergunta da Patrícia, agregar valor. Então, o que eu faço para agregar valor? Vamos falar de alguns grupos
de itens que você pode usar para agregar valor no teu produto, no teu serviço. Então vamos lá, design. Um produto bonito, um serviço bem acabado, uniformizado, o design, alguma coisa que está dentro da moda, acompanhando tendências, novidades, sabores diferenciados se você trabalha com alimentação. Então tudo isso está dentro do braço de design. O que mais? Performance. Né? Você entregar rápido, você ser eficiente naquela sua entrega, entregar em menos tempo. Oferecer produtos que estão dentro do ciclo, né? Você já vende o vidro, por que você não vende a massa de vidro e a moldura também? Você já vende a sobremesa, por que você também não vende algo para ele levar para casa? Tudo isso dentro da aba Performance. Eu posso falar também a parte de atendimento. Mas vamos falar de todas as dimensões do atendimento. Não é só a cordialidade, pois não, o sorriso. Atendimento eu entrego o meu estoque, é suficiente para aquilo que o meu cliente procura? O ambiente onde eu recebo ele é adequado? A temperatura, conforto? Para a gente pensar em conveniência, tira o foco seu e coloca o foco no seu cliente. A cadeira onde ele senta para se alimentar no seu restaurante é confortável? A iluminação é bacana? Se ele chegar lá com sacola, tem onde ele deixar a sacola enquanto ele usa o seu produto ou o seu serviço? Se ele chegar lá com criança, se ele chegar lá com cachorro, como é que você recebe ele em todas essas dimensões? Tem loja de moda feminina, eu acho que muita gente já ouviu isso, que existe um espaço que é o estacionamento de marido. Né? O marido fica lá, tem jornal para ele, tem revista, tem café, ele fica ali e não apressa a mulher que está lá escolhendo e vendo. Então pensa com a cabeça do seu cliente. Tudo isso, fatores que agregam valor no seu produto. Outra questão também, quando a gente fala de conveniência, tem empresário que fala assim, eu não gosto de Pix, então eu não recebo Pix. Não é você, empresário, que tem que gostar. Tendência, né? É o seu cliente que tem que gostar. Então tem que estar lá o QR Code para o seu cliente fotografar. Recentemente eu estava conversando com um vendedor que eu queria um produto. Ele falou assim, não, eu tenho dessa cor sim. Eu falei, que ótimo, né? Como é que eu faço para comprar? Ele escreveu assim, veja no nosso site. Você vai responder isso para o seu cliente, coloque o hiperlink. Na hora que ele clica, já vai direto no produto que você combinou com ele. Facilite a vida do seu cliente o máximo. Você tem um salão de beleza, você fez um corte de cabelo com um cliente hoje, você já sabe que daqui a 15, 20 dias ele vai precisar fazer a manutenção? Não deixa aí, não espera ele se lembrar. Manda você uma mensagem e fala assim, eu tenho um horário amanhã às 15 horas, o que você acha? Entrega tudo de bandeja. Isso aí. Né? Então, formas de você agregar valor, e isso pode permitir até que você venda um pouquinho mais caro, e seu cliente não vai embora, porque ele se sente muito bem acolhido por você. E como dizem hoje, né, nova tendência é uma love brand. Sua marca ela passa a ser querida, passa a ser amada, e esse pode ser todo o seu diferencial, né? Exato, Patrícia, exato. Maurício, obrigada pela sua participação. Espero que a gente tenha aí contribuído para você que está na gestão do seu negócio, porque a ideia do nosso programa é esse. E queria agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui e até um próximo programa.